Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos dar continuidade às nossas discussões, né, em torno da questão do coronavírus, né, e também em torno da questão da vacina, né, como parte das nossas discussões, como parte da nossa campanha, né, que conforme a gente e conforme qualquer outro setor está fazendo em defesa da vacinação, né? Então, para dar continuidade à nossa conversa, né? Trouxemos aqui agora o Dr. Pedro, né, cardiologista, né, para poder falar um pouco da questão, né, do coração, né, com a questão do coronavírus e também, né, relacionar a questão obviamente, a questão da vacina. Pedro, antes da gente começar, por favor, se apresente. Bom, eu sou Pedro Dutini, sou cardiologista, São José dos Campos, coordeno o serviço de cardiologia do Hospital Vivale, em Redor São Luís. Trabalho também na parte de arritmias e sou responsável também pelo pronto-socorro desse mesmo hospital, onde a gente muitas vezes acaba atendendo os pacientes com Covid. Certo. Então podemos começar, né? Pedro, uma pessoa que tem um estado de saúde assim, digamos assim, boa, né? Não sei se esse é o termo correto de se dizer. Ao contrair Covid, né? Ela pode ter alguma complicação do coração? Pode, na verdade ninguém está livre, né? Ah, Mesmo indivíduos jovens, rígidos, sem absolutamente nenhum problema, pode ter uma forma mais grave de Covid e uma forma que possa realmente agredir todo o aparelho cardiovascular, isso inclui o coração. Claro que se a gente tem pacientes já sabidamente cardiopatas, ou seja, pacientes que já têm coração fraco, pacientes que já infartaram, a chance desses pacientes terem alguma alteração cardíaca durante uma infecção pelo Covid é maior. Mas mesmo os jovens e rígidos não estão livres. Sim. Então, e como que funciona, por exemplo, para a pessoa que tem doença no coração já anteriormente ao contrair Covid? Pois é, o Covid ele gera uma inflamação sistêmica já conhecida por todos, quer dizer, inflama o corpo como um todo, e ao estar inflamado, esse corpo ele acaba precisando de aumentar a quantidade de batidas do coração, ele aumenta o consumo de nutrientes, de oxigênio. Isso tudo acaba, por sua vez, sobrecarregando alguns órgãos. Um deles é o próprio pulmão. O pulmão que não só é acometido pelo Covid, inflama pelo Covid, como acaba sendo um órgão extremamente requisitado, uma vez que o ar passa através dos pulmões, precisa ser oxigenado através dos pulmões para que esse sangue oxigenado possa levar nutrientes para os diferentes tecidos. Então, o pulmão é um órgão que precisa trabalhar muito frente a um processo infeccioso inflamatório. E o coração também, né? O coração é um órgão que ele acaba sendo muito sobrecarregado numa infecção grave, não só pelo Covid, como qualquer infecção grave. E se eu tenho um paciente que já tem um coração debilitado, quer dizer, um coração que no termo técnico a gente fala que é um coração que não tem reserva, né? Ou seja, ele não tem como contrair mais forte do que ele já contrai. Se ele for submetido a um estresse, ele vai gerar arritmia, ele vai gerar repercussão. Então, esse coração mais fraco, ele pode, frente a uma infecção pelo COVID, sucumbir, né? E aí você tem uma dos motivos de você ter entre os cardiopatas as formas mais graves pelo COVID, exatamente porque ele não tem reserva e esse coração pode não aguentar. Sim. Então, a orientação, né, caso uma pessoa cardiopata contraia a Covid, ela seria de já ir direto para o hospital, ser internada, ou o procedimento é o mesmo, é o padrão? É o mesmo, tá? Não muda. Na verdade, a orientação que a gente faz, e eu faço para todos os meus pacientes cardiopatas, caso contraiam o COVID, é ficar atento, né? Da mesma maneira que o COVID
pode apresentar uma forma grave no ígido, no jovem, pode apresentar uma forma leve num paciente cardiopata grave. A gente já viu que essa doença ela não tem muito padrão certo, né? Mas a chance de ter uma forma mais grave neste doente cardiopata é maior. Então, eu aviso, olha, ficar atento a sintomas de falta de ar, ficar atento à febre, queda de pressão, quer dizer, sintomas que podem sinalizar para uma evolução mais desfavorável da doença. E quando isso acontecer, procurar imediatamente o hospital. Sim, a gente, né, vê muito falar a questão das comorbidades, né? Queria que você explicasse um pouco mais como que essa doença afeta, né, as pessoas que têm comorbidades. A comorbidade é o termo técnico que a gente usa para doenças associadas, tá? Então, quer dizer, é uma inflamação que acomete o corpo todo. Tem predileção pelo pulmão, mas acaba, como gera uma repercussão no corpo todo, todos os órgãos acabam de forma direta ou indireta sofrendo com isso. Portanto, se eu tenho um paciente hipertenso descontrolado, se eu tenho um paciente asmático grave, se eu tenho um paciente que, como portador de uma neoplasia, de um tumor, e com isso já tem uma imunidade mais baixa, um paciente, como já acabei de falar, cardiopatas, ou seja, pacientes com coração fraco, pacientes que já infartaram, pacientes com enfisema, são todas comorbidades, ou seja, doenças associadas que, frente a uma inflamação grave pelo COVID, podem fazer com que aquele organismo não funcione bem. Por isso que a preocupação nossa sempre é maior nas pessoas que têm comorbidades, têm doenças associadas. E isso acaba não entrando como uma comorbidade, mas a própria idade é uma condição importante que a gente tem que sinalizar, porque a infecção já se provou, todo mundo já sabe que ela tende a ser mais grave entre os idosos. Exatamente porque os idosos costumam ter mais comorbidades, o sistema imunológico do idoso é diferente, ele não responde da mesma maneira que o sistema imunológico de um jovem. Portanto, é uma população que pode acabar respondendo mal em relação ao coronavírus. Certo. E em relação à questão, quais cuidados que esse grupo tem que tomar, né, em relação à questão da pandemia? Né? A questão da evitar reunir com muitas pessoas, quer dizer, manter a ideia do isolamento social, higienização de mão, uso do álcool gel, enfim, tudo aquilo que já tem se propagado há bastante tempo nas mídias e TVs, enfim. E é o que a gente tem que manter, é esse grupo em especial. Quer dizer, se esse grupo é um grupo que tem uma chance maior de evoluir de forma mais grave, esse então tem que redobrar os cuidados. Não tem nada mais que ele possa fazer senão redobrar os cuidados, estar mais atento a essas medidas de isolamento, distanciamento social e higienização. Sim. A gente sabe, né, que esse é um período bastante complicado, inclusive um período que causa muito estresse, né, causa depressão e outros problemas, né, que é associado, né, direto ou indiretamente em torno da questão da pandemia. E a gente sabe que pessoas que têm problemas do coração pode ter uma resposta, assim, digamos assim, pior para alguns, né, sentimentos, que essa pessoa possa ter alguns problemas. Qual é o conselho que você dá para essas pessoas, né, lidar com questão de estresse, questão de até mesmo com depressão, né? Como que a gente lida com essa questão do ponto de vista médico? Eu acho que essas pessoas, de fato, os cardiopatas, os doentes crônicos, pessoas que já são polimedicadas, que já recebem, fazem uso de muitas medicações, são pessoas mais suscetíveis, mais vulneráveis a apresentar transtornos de pânico, transtorno depressivo, ansiedade. Então, da mesma maneira que uma pessoa dessa tem o seu cardiologista para cuidar do coração, é fundamental que tenha-se, no mínimo, um psicólogo,
para acompanhar, né? Eventualmente um psiquiatra, mas a questão psicológica ela tem que ser valorizada e tratada da mesma maneira que a afecção de outros órgãos, como coração, pulmão, cérebro. Então, tem que ser encarado e tratado com muita profissionalismo, muito profissionalismo. Sim. E questão de exercício físico, o que você recomenda? Bom, na prevenção, o exercício físico já se mostrou uma importante arma, é um importante aliado na prevenção da doença por Covid, na forma grave, uma vez que o exercício, ele, por diversos trabalhos, já se mostrou melhorar a imunidade, né? É claro que exercício físico em tempos de pandemia reforça a ideia de utilização de máscara, higienização de mão, dá para fazer uma caminhada, mas é aquele negócio, tem que fazer o exercício usando máscara, não dá para baixar a guarda. No entanto, após o Covid, isso é muito importante que todos saibam, após Covid, o retorno para a atividade física tem que ser feito após passar com um cardiologista e, eventualmente, com um pneumologista. Ainda que seja formas leves, alguém que descobriu por acaso que teve Covid, ou aquele que só ficou com a perda de paladar, ainda assim é importante passar com um cardiologista para fazer uma avaliação, porque mesmo nessas formas leves, a gente às vezes flagra alterações cardíacas secundárias ao Covid, alterações essas que poderiam ameaçar a vida frente a um exercício um pouco mais intenso. E essa orientação vale para independente da idade? Independente da idade. Claro que é principalmente entre os idosos, naqueles com comorbidades, mas a gente tem visto também, mesmo em jovens, acontecer isso daí, né? Ter forma leve e acometimento cardíaco. Sim. E uma pessoa que contrai, né, COVID, né, consegue se recuperar e começa a ter problemas do coração. Qual é o procedimento, né, que a pessoa tem que ter, cuidado que a pessoa tem que ter para poder se tratar e poder posteriormente, se possível, curar? É. Uma das formas de acometimento cardíaco pelo COVID é a miocardite, que é uma inflamação do músculo cardíaco pelo vírus e que pode levar a uma disfunção, enfraquecimento importante do músculo do coração. Isso tem que ser acompanhado com um cardiologista próximo, né? Quer dizer, com consultas periódicas. O cardiologista, ele seguramente ainda no ambiente hospitalar vai entrar com algumas medicações para tentar fortalecer esse coração, né? E nesse público, ainda mais, a questão da atividade física tem que ser com muito cuidado. A miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco, ela contraindica formalmente a atividade física por 3 a 6 meses. Esse indivíduo que fez inflamação do coração pós-Covid, por exemplo, ele não pode fazer exercício por pelo menos 3 a 6 meses, sob pena de ter uma piora da força e da função do coração. Então, esse paciente ele precisa ter um acompanhamento muito próximo com o cardiologista e, claro, com a equipe multidisciplinar, nutricionista, psicólogo, porque isso vai afetar o psiquismo desse paciente também. Vai ter que ter um acompanhamento também com um fisioterapeuta, no sentido de prescrever uma reabilitação pulmonar, por exemplo, exercícios de respiração, enfim. Com todo esse acompanhamento multidisciplinar e o uso da medicação, esse paciente acaba tendo uma chance maior de recuperar. Sim. E, e a questão de remédios, né? Né, tratamento para quem, por exemplo, contrai o COVID. Existe alguma recomendação, né? Porque de qual remédio tomar, qual remédio não tomar, o que essa pessoa tem que fazer, né? Existe alguma recomendação médica nesse sentido para que a pessoa não tenha algum problema depois? Bom, vamos lá. A gente vive, eu gosto de sempre sinalizar isso, a era da medicina baseada em evidência. E não na medicina baseada na opinião do doutor fulano de tal, na opinião do serviço do doutor fulano. O que a gente tem visto muito nas mídias, a questão do uso de ivermectina, a questão de cloroquina, a questão de vitamina D, de zinco.
mas absolutamente nada disso é chancelado por trabalhos robustos. Tem sim trabalho científico, não vou falar que não tem, tem trabalho científico, mas são trabalhos pequenos, com grupos pequenos, estudos observacionais, quer dizer, trabalhos que estão sujeitos e predispostos a inúmeros vieses que podem confundir o resultado. Infelizmente, nós não temos até o presente momento nenhuma medicação que possa ser feita no tratamento ambulatorial do Covid. Isso a gente ainda não tem. Sim. E, assim, além de você ser cardiologista, você é médico, né? Eu queria que você falasse agora um pouco da questão da importância da vacina, né? Para a pessoa que estiver assistindo o nosso vídeo, se conscientizar de que, se vacinar é de extrema importância. É aquele negócio, né? A gente agora pegando exatamente o gancho na última resposta minha, né? A vacina tem se mostrado exatamente através de estudos robustos, importantes, com um número grande de pacientes de boa qualidade. Grande parte das vacinas, já tem várias disponíveis no mercado internacional, que se mostrou eficaz na prevenção da infecção pelo Covid, mas principalmente na prevenção da forma grave, aquela forma que gera internação, a forma que ameaça a vida. Então, a vacina é a nossa mais importante arma atualmente para conter a pandemia. Porque a partir do momento que a gente estimula o nosso sistema imune a diminuir a chance de infecção, ou pelo menos não deixar que venha uma infecção mais grave, a gente transmite menos e morre menos. Por isso que a vacina, independente do que chegar no nosso país, se foi aprovado pela Anvisa, que tem um crivo forte, que tem uma mão pesada, que não aprova qualquer coisa, se foi aprovado pela Anvisa e está disponível para você aí tomar, toma. É a chance que a gente tem de vencer a pandemia. Sim. E as pessoas que têm doenças, né, do coração, é recomendável, né, que se tome a vacina? Mais ainda, né? Na verdade, se não todas as vacinas, a maioria, pelo menos as vacinas de território nacional, a de Oxford e a do Butantan, a contraindicação formal é gestação, a gestante não pode usar, simplesmente porque não foi testado em gestante. Amamentação também, porque entre os voluntários não tinha ninguém amamentando. Alergia grave a um dos componentes da vacina, né? Se a pessoa tem alergia, também não vai usar. E febre nas últimas 24 horas. Tirando isso, todo mundo deve tomar. Ah, mas eu estou cardiopata, eu tenho arritmia, toma. Ah, mas eu tenho asma, toma. Eu sou muito idoso, toma. Então, todos devem tomar. As contraindicações são essas que eu coloquei para você. Sim. Você falou de questão de estudos, né? Eu acho que seria importante, né? Eu venho fazendo essa pergunta, eu acho que seria importante reafirmar isso. Eu queria que você desse alguns exemplos, né, de que do processo de vacinação contra a Covid deu certo, né, para que reforce, né, na cabeça das pessoas de que que é a nossa principal arma, como você muito bem falou. Bom, eu posso falar com alguma propriedade que eu participei como voluntário da vacina Coronavac. Há cerca de 10 dias atrás eu fui convocado pelo Instituto Butantan para eles abrirem um estudo, né, para mim e revelar se eu tomei placebo vacina, e eu fiquei sabendo que eu tomei vacina. Isso foi as 2 doses que eu recebi foi em outubro do ano passado, setembro e outubro do ano passado, mas eu só vim a descobrir que era vacina agora quando eles abriram o estudo. O que o estudo mostrou, tanto do Butantan quanto de Oxford? A vacina é segura. Diferente do que anda circulando pelas mídias sociais, que é um desserviço, né? Porque a vacina vai mudar o DNA, porque a vacina vai predispor tal doença, que a vacina... Absolutamente nada disso é verdade. Absolutamente nada disso é verdade. Claro, o que a gente conhece, e é o que deu tempo de conhecer, são efeitos agudos da vacina, que é o que deu tempo de conhecer, né? Mas a gente não vai esperar 10 anos para ver se vai dar algum efeito lá em 10 anos, porque até lá muita gente já morreu. Então,
todo mundo tem que ser vacinado. Para a gente conter a pandemia, a única alternativa é a vacina. E o que eu posso afirmar, com base nos estudos que lançaram todas essas vacinas, é que, primeiro, ela é muito segura, e que ela também é muito eficaz, sobretudo na prevenção dos casos graves, que é o mais importante. E a gente já tem visto isso em países onde grande parte da população já foi vacinada, como Israel, propriamente dito, onde a gente já teve uma redução, se eu não me engano, de 30% do número de internações ou 50% do número de mortes, é alguma coisa nesse sentido, mas já se observou, né, nesse curto tempo que eles estão vacinando há 6 semanas, mais da grande parte da população já foi vacinada e já estão colhendo os benefícios disso tudo. Sim. Você falou que foi voluntário, né, do Butantan para testar a vacina da Coronavac. Queria que você contasse um pouco mais dessa experiência. Bom, eles estavam precisando de voluntários que tinham atuação na linha de frente do Covid, profissionais de saúde, né, com atuação na linha de frente. Essa proposta chegou até a mim, e aí, claro, eu me candidatei. E foi interessante porque, para poder perceber de perto que a maioria das pessoas não tem noção da seriedade como o estudo é conduzido, né? A gente é avaliado ali, eu fui por 8, eu passei 6, até o presente momento, já fui 6 vezes para São Paulo, no Instituto Butantan, ou seja, periodicamente eles chamam a gente para examinar, para fazer questionamentos, anamneses, para avaliar, para dosar exame de sangue, para fazer swab. Então, tudo isso eles avaliam nessas visitas que a gente acompanhamento. Após a vacina, quando a gente recebe, né, alguma coisa que a gente não sabe se é vacina ou placebo, a gente ganha um diário onde todos os dias coloca se sentiu alguma coisa, mede a temperatura, enfim. Isso é um protocolo de estudo, um estudo sério, né? E é um estudo duplo cego. O que é um estudo duplo cego? Um estudo em que, quando eu recebi alguma coisa no meu braço, nem eu sabia o que era e nem quem aplicou sabia o que era. Só quem sabia era quem estava coordenando o estudo, para que não haja viés, não haja influência, né, para que não tenha efeito placebo, que pode acontecer também. Então, a qualidade do estudo é muito boa, assim como, certeza, também, o estudo de Oxford, o estudo da Pfizer, todos eles obedecem esse mesmo rigor. Então, para lançar uma vacina no mercado, para passar pelo crivo do FDA, da Anvisa, de tantas agências regulatórias, tem que ser estudo sério. Então para reforçar, então isso só reforça que a vacina então é segura. É segura e eficaz. Eficaz, certo. Já que nós estamos falando da questão dos cardiopatas, né? Queria que você falasse um pouco, né? Se esse é um dos principais grupos que podem, né? Correm o risco de ser entubado. E uma vez entubado, qual que é o procedimento, né? Que a gente tem para poder salvar essas pessoas? Sim, na verdade, qualquer portador de comorbidade, e aí os cardiopatas, os pneumopatas, quer dizer, indivíduos que têm problemas no pulmão, os obesos, os indivíduos muito idosos, enfim, são toda uma população que tem uma chance maior de ter o Covid na sua forma mais grave. E forma mais grave, leia-se, possibilidade maior de ter que intubar. Tá? A intubação ela é um recurso que a gente tem de conseguir fornecer uma quantidade maior de oxigênio para aquele corpo, né? Aquele pulmão que já está inflamado, que já não consegue absorver a quantidade de oxigênio que é oferecida, a gente intuba para oferecer essa quantidade de oxigênio ideal que o corpo precisa. E aí, recursos de ventilação mecânica, posicionamento de pacientes, são todas técnicas que a gente utiliza para que esse paciente ventile melhor, para que ele respire melhor, e na medida que esse pulmão vai se recuperando da inflamação, a gente vai diminuindo o suporte ventilatório até o momento que a gente consegue extubar, ou seja, tirar o tubo desse paciente. Então, ainda que seja bastante difícil essa fase, então assim o paciente então tem chance de salvação. Com certeza. É um paciente mais grave, mas com certeza tem chance. Certo.
E eu queria que você falasse assim, além de tudo que a gente conversou, qual é o conselho que você daria para a mais? Eu acho que assim, a gente não esperava, ninguém esperava por isso. Há um ano atrás, a gente não sabia o que estava vindo, não sabia da magnitude e tudo que a gente ia passar, quantas pessoas iam morrer. E a gente foi levando, foi aprendendo, foi tomando, foi tomando tapa na cara, né? Foi aprendendo aos trancos e barrancos. E nós já completamos quase um ano de pandemia. E finalmente a gente está à beira da salvação, que é a vacinação. Então, o recado que eu queria passar para as pessoas é que elas aguentem um pouco mais, para que mantenham a questão do distanciamento social, da higienização de mãos, dos cuidados, mesmo os jovens que acham que são super-heróis, que não pegam nada. Eu canso de ver paciente jovem evoluindo mal. Então, vamos ter esse cuidado. Nós estamos na reta final. Quando todo mundo estiver vacinado, aí sim a gente vai poder baixar a guarda e virar a página dessa catástrofe que acabou tomando conta do mundo. Sim, então, mais uma vez, né, você é a segunda pessoa que passa, né, que avisa que para os jovens poder se cuidar, né, que infelizmente a gente tem visto muitas pessoas seguindo fazendo o contrário. Pedro, Exato. né, estamos aqui chegando no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite, né? Foi uma conversa, foi um bate-papo mais curto, né? Mas acho que foi também de extrema importância, né? Espero que contribua um pouco, né? Para que a gente consiga sair, né? Dessa fase assim caótica, nebulosa que nós estamos vivendo. E quero agradecer, foi uma conversa muito boa e passo para as considerações finais. Legal, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que poder falar para o teu público e que essa informação realmente se dissemine, que as pessoas realmente compartilhem esse vídeo, essa entrevista, porque quanto mais pessoas tiver acesso a essa informação, quem sabe assim, mais pessoas se previnem e mais vidas são salvas. Sim. Então, Pedro, mais uma vez quero agradecer, né? Quero agradecer a você que estiver assistindo esse vídeo, né? Lembrar sempre, né, como o próprio doutor falou, da importância, né, de se vacinar, né? Porque hoje é a única saída que nós temos, né, para poder sair dessa crise. Quero agradecer você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para se inscrever no canal Mesa de Debates, curtir esse vídeo no YouTube, curtir esse vídeo no Facebook, seguir a gente no Instagram, né? E compartilhar nas redes sociais para poder compartilhar informação, como mais uma vez o próprio doutor falou, para que seja um meio também de salvar vidas, né? De levar conscientização a outras pessoas. Então, mais uma vez, Pedro, muito obrigado. Está encerrada Eu que agradeço. uma entrevista do Mesa de Debates. Até a próxima, pessoal. Fui.